Boa noite a vocês, bem-vindas ao nosso encontro de lua nova mensal. Então, o pessoal está chegando. Ontem nós tivemos o início da celebração do Mahashivaratri, a grande noite de Shiva, que prosseguiu durante a noite, né, de ontem. Quem está presente hoje e não pôde estar presente ontem na live sobre Mahashivaratri, só falar comigo que eu envio fala comigo no WhatsApp, que eu passo o link desse encontro de ontem. Ele durou meia hora, mas foi tem bastante qualidade. Conseguimos chegar na essência, né, do Senhor Shiva, que é o mais importante. E eu tenho uma outra live dada em outro ano atrás, que é mais longa, tem mais de 50 minutos, e nesse encontro que tivemos, eu falo sobre mais detalhes sobre a natureza de Shiva, Shiva Mahadeva, né, do Senhor Shiva. E esse Mahashivaratri, ele ocorre todos os anos, sempre antes desta lua nova de agora. A lua nova de agora será, o auge dela vai ser amanhã, às 4:05 da manhã, 4:06 da manhã. Então, anualmente, sempre acontece nesse período, e observamos também que coincide com o Carnaval no Brasil. Né? Sempre quando tem Mahashivaratri, o Carnaval está junto. Porque o Carnaval ele é uma das raras festividades que, na verdade, é católica, que ainda segue a tradição do calendário lunar, né? Das fases da Lua. E essa celebração de Mahashivaratri, porque Shiva é conhecido também como Shiva Nataraj, o grande dançarino. Se vocês já viram alguma imagem de Shiva dentro de uma roda de fogo, né, dançando. Então, é uma noite de alegria e dança, e muitos cantos, e muita alegria. A noite de Shiva, que é o Chaturdasi, né? É a noite anterior ao Amavasya. Então, agora nós estamos entrando na Amavasya. Essa noite é uma noite de Amavasya total. Amavasya significa lua nova. Então, a gente não tem um resquíciozinho sequer da lua no céu, né? Porque a lua nova é quando a lua está entre a Terra e o Sol, e por isso a luz do Sol, ela entra na luz do Sol, né? A lua passando entre a Terra e o Sol, ela entra na luz do Sol, então não temos como vê-la. E faz disso, então, uma noite mais escura. Só que o Mahashivaratri tem algo interessante, algo meio fantástico, que, apesar de ser uma lua nova, ela tem uma luz especial. É uma noite com uma luz especial, com uma claridade diferente das outras luas novas ao longo do ano. Sempre que é um Chaturdasi minguante, antes da lua nova, sempre é, por si só, uma noite de Shiva. Mas essa, especialmente, uma vez por ano, é a mais poderosa. É a de Shiva mesmo. E por que Chaturdasi, né? Por que o último dia da lua minguante? Porque esse momento, ele ritualiza o sentido do Pralaya, que é o fim dos tempos. Chama-se Pralaya.
Quando Shiva, como ele é na trindade da criação, o da destruição, então esse movimento do Pralaya, do fim dos tempos, é entregue a ele é o melhor para realizar isso. E ele realiza isso dançando, tocando seu damaru, seu tambor, e rindo, soltando muitas risadas. Porque o Pralaya é o fim das ilusões. É o fim do tempo das ilusões. Então, todo ano, a gente tem esse momento, né? Esse momento fantástico de deixar que nossas ilusões se vão. Soltar, né? Momento de soltar, de liberar, de não prender. É um momento de renunciar o supérfluo, o desnecessário, o excesso. É o momento da gente valorizar mais o que é essencial, o que é de fato importante. Isso é o significado profundo do Mahashivaratri. E é feito com alegria. Porque imagina se a gente está fazendo um movimento de transição, atravessando esse vídeo que eu coloquei para vocês, do mantra de Varuna, Varuna Mantra, Varuna Deva Mantra, só mostrando muitas águas. Então, as águas, elas passam, né? Águas passadas não movem moinhos. Essa é a frase do momento. Águas passadas não movem moinhos. Se a gente vai fazer uma travessia em águas, quanto menos peso, melhor, né? Quanto menos carregarmos, melhor. É mais seguro, é mais garantido que a gente chegue do outro lado. Agora, se a gente for atravessar, né? Ou seja, realizar uma transição, carregando o desnecessário, o excesso, bagagens que não mais precisamos, então essa travessia ela passa a ser arriscada, ela passa a ser perigosa. Então a gente passa a olhar assim, de fato, o que precisamos ainda e o que não precisamos. Isso, que como falei ontem, né, Shiva ele é o médico das almas, né? Ele é o que traz a mais profunda cura, né? A cura que precisamos lá no fundo do coração. Shiva habita o coração. Então, quando Shiva faz essa dança, né? É um movimento de libertação. Também se considera que Mahashivaratri é quando a Linga, né? Shiva Linga, se manifesta para o benefício de todos, né? Essa forma maravilhosa do Shiva Linga, que está relacionado ao eixo da criação, ao eixo de toda a criação, não só a criação terra, né, humana, o eixo de toda a criação, todos os universos. Então, é quando ele manifesta a Shiva Linga também. E aí, depois, no dia seguinte, na noite seguinte, nós temos a lua nova, que é o que nós estamos começando agora. A lua nova, que é a primeira lua nova em Aquário. Primeira que eu falo desde o dia 1º de janeiro de 2023, né? Desde então, a primeira lua nova em Aquário está sendo essa agora. A lua nova anterior foi em Capricórnio e a seguinte será em Peixes. Então, estejam atentos, porque o nosso encontro de lua nova em Peixes vai ser muito forte.
Primeiro porque Netuno, que já tinha visitado Aquário, aí voltou para Capricórnio, agora está em Aquário novamente. Aquário não, desculpa. Netuno, que estava em Aquário, entrou em Peixes ano passado, mas ele retrogradando voltou para Aquário e agora está de volta a Peixes, tá? Corrigir. Então, a próxima lua nova será nessa conjunção Júpiter-Netuno. E Varuna, que é a deidade do nakshatra da lua nova de agora. Né? O nakshatra da lua nova de agora, a lua nova em Aquário, no nakshatra Satabhisaj. Satabhisaj é um nakshatra regido por Varuna, por Rahu, enquanto panteão planetário, e Varuna, enquanto panteão dos Devatas. Então, esse nakshatra, ele fecha a tríade de 3 nakshatras que estão presentes em constelações do elemento ar, que é Gêmeos, né? Em Gêmeos está Ardra, regida por Rahu. Gêmeos é de ar. Libra, que também é de ar. Em Libra está Swati, que também é regida por Rahu. E, finalmente, Aquário, também de ar, nakshatra Satabhisaj, regido por Rahu. São 3 nakshatras centrais, né? No centro de Gêmeos, no centro de Libra e no centro de Aquário. Ardra, que também é regido por Shiva, na verdade, Ardra é regido por Shiva, por Rudra. Swati é regido por Vayu, que é o senhor dos ventos, das ventanias, dos ventos, dos ares vitais, inclusive, né? No Ayurveda Vata, o Dosha Vata. E Satabhisaj, que é regido por Varuna, também tem regência de Rahu. São os únicos 3 nakshatras regidos por Rahu entre os 27 nakshatras. São esses 3. Ardra, que pertence a Rudra, Vayu, Swati, que pertence a Vayu, e Satabhisaj, que pertence a Varuna. Varuna, ele é um dos Adityas, é um dos 12 Adityas, é um dos 12 filhos da deusa Aditi, uma deusa que representa a aurora da criação. E ela, então, dá à luz a 12 sóis. Cada sol representa um semblante que o nosso sol revela a cada hora do dia. Então, Varuna é um desses 12 Adityas. Varuna, ele é muito reverenciado, glorificado. Lá nos primeiros Vedas, Rig Veda, tem orações a Varuna. E geralmente são orações dedicadas a oblações também, né? Dedicadas a Varuna junto com Mitra Deva. Né? Mitra Varuna se fala muito assim, né? Como um par de deuses. Então, vou falar um pouco para vocês sobre eles. Vou compartilhar aqui também com vocês o mapa, né? Que sempre a gente faz, dá uma olhadinha no mapa do momento da lua nova. E lembrando sempre que a lua nova, ela traz, então, a hora de começar. É um novo começo. Então, esse novo começo dessa lua nova é muito forte, porque é a lua nova que vem após o Mahashivaratri. Então, o Mahashivaratri traz o fim das ilusões, né? A hora de lançar mão, abrir mão, né? Do desnecessário, do excessivo, dos exageros, né? Para que se torne mais leve a nossa caminhada. Shiva, ele é também um peregrino, né? Um andarilho, um caminhante.
Então, esse caminhar, né? O caminhar da vida, o caminhar da existência, o caminhar por várias encarnações, essa longa caminhada nos torna peregrinos também. Então, quanto mais leves somos, estamos, mais longe vamos. Então, esse é o mapa. Acho que eu estou com a data errada aqui, deixa eu acertar. Fevereiro, né? Amanhã é dia 20. Agora está correto. Aí vocês podem ver aqui o Sol, aqui nessa lista, o Sol a 7 graus e 11 minutos de Aquário, e a Lua a 7 graus e 11 minutos de Aquário também, no mesmo nakshatra, Satabhisaj, no primeiro pada de Satabhisaj. E esse pada, ele é regido por Júpiter, né? Está no Navamsa de Júpiter, Navamsa de Sagitário. E temos outra configuração interessante, porque é uma lua nova acontecendo em conjunção com Saturno, que está apenas a 4 graus de Aquário, então muito próximo, né? Então, uma conjunção, uma lua, Sol conjunto à Lua e conjunto com Saturno. Saturno que recém-entrou em Aquário, agora no dia 17 de janeiro. Temos também a conjunção Júpiter-Vênus e o Netuno, que recém chegou, está 0 graus ainda de Peixes, acabou de chegar em Peixes, de volta. E aí ele deve ficar pelos próximos 13 anos. Então, ele se reuniu aqui, essa conjunção é maravilhosa, né? Porque Júpiter, Netuno domiciliado e Vênus exaltado. Também em Peixes, que está ligado às águas. E o Marte aqui continua ainda em Touro, até dia 13 de março, que é quando finalmente ele se retira de Touro, depois de ficar longos meses em Touro. Mercúrio está fazendo uma passagenzinha rápida aqui por Capricórnio. Depois ele vai se reunir a Saturno. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, o momento da lua nova, Mercúrio vai estar no ascendente. E Mercúrio, ele representa toda a renovação, né? Toda a renovação. Então, é uma lua nova trazendo algum tipo de renovação. A gente tem que pensar o seguinte, porque o Mercúrio sempre é renovação, mas que tipo de renovação exatamente pode ser em função dessa lua nova? Aí a gente olha o nakshatra de Mercúrio, onde Mercúrio está, nakshatra Shravana, que é onde a lua estava ontem. E esse nakshatra, como eu falei na live de ontem, né, está ligado à palavra Shravana, significa ouvir. Quando o Mercúrio está em Shravana, ele traz a renovação dos velhos conceitos, das velhas ideias, dos velhos conceitos, das velhas opiniões, né? Ele faz a renovação disso. Quando se fala de bagagem, a gente pode pensar também em coisas que a gente tem de mais, né? A mais, mas também pensamentos a mais, conceitos que já não servem, né? Sentimentos que já não servem. Eles estão paralisados e paralisando ritmos. E essa é a função de Varunadeva. Varunadeva, ele é considerado o deus dos oceanos e das águas, inclusive as águas que descem do céu, que preenchem os oceanos e todos os outros reservatórios de água, lagos, lagoas, riachos, cachoeiras, quedas d'água, né? Essa força que move as águas é Varunadeva. E o ritmo das águas. Porque Aquário, ele é do elemento ar, né? Ele é do elemento ar. Muitas vezes as pessoas pensam que ser Aquário é água, por causa do Aquário, água. Então, Aquário, ele é ar da atmosfera, que é por onde as nuvens carregadas despejam as chuvas.
Então, é ar, mas é a água das chuvas. E as chuvas, elas preenchem os oceanos e todos os outros reservatórios de águas necessários para a vida humana. Né? Então, esse movimento, né, da água que desce, o vapor que sobe, todo esse movimento é Varuna Deva, ele é a força que dirige essas manifestações da natureza. E é interessante, né, porque Sata Visaj tem uma relação lá com o Nakshatra Swati de Libra, que é regido por Vayu, que é a força dos ventos. E com o Nakshatra Ardra, que é regido pelos Rudras, né, que são aspectos do Senhor Shiva. E os Rudras, que são 11, eles habitam diferentes aspectos da natureza, desde o fogo, o ar, a terra, o ar, o espaço, o coração. Esse princípio de Rudra é muito belo. Assim, eu tenho o desejo sincero de dar um curso sobre esse assunto. Né? Os 11 aspectos do Senhor Shiva. Então, existe aqui um movimento de renovação, sem dúvida nenhuma, né? Aquário é por natureza, né? Aquário é um signo que tem a ver com o desapego e a autossuficiência também. O depender menos. Quanto menos a gente depender, melhor. Então, todos os tipos de dependência. Dependência material, dependência emocional, dependência mental. Ser dependente do que quer que seja. O trabalho de Aquário é exatamente contra isso. Libertar de todas as dependências, que é a escravidão. Por isso que Aquário tem a ver com a liberdade. Né? Ele nos prepara para moksha. Quem concede moksha é peixes, que é a liberação final. Então, mas é preciso, antes da liberação final, é preciso exercitar o desapego. Né? Não depender de nada. Não ser dependente de alguma coisa. Ai, não vivo sem isso. Ai, não vivo sem essa pessoa. Ai, não vivo se eu não tomar essa bebidinha aqui. Se eu não fumar esse cigarrinho, eu morro, com certeza. Se fumar esse cigarrinho, né? Ficar dependente de alguma coisa. Então, é uma lua nova de renovação que pode estar nos ajudando a ter esse input, esse impulso de largar, abrir mão. Aquário, lua nova em Aquário. E junto com Saturno, né? Então, abre-se as portas para um trabalho nessa direção. Um trabalho que pode levar aí uns 2 anos, que é o tempo que Saturno está em Aquário, porque agora, essa lua nova que está realmente... a inauguração de Saturno em Aquário foi 17 de janeiro, mas a lua nova agora ela está confirmando essa chegada de Saturno em Aquário, que não acontece há 30 anos, né? Então, o Nakshatra Satabhissaja ele tem vários significados, belíssimos significados, né? Um, pelo fato de ser regido por Rahu, então todos os nakshatras regidos por Rahu, eles trazem esse desafio evolutivo, os 3, Ardra, Svati e Satabhissaja. Varuna, ele é conhecido como o patrono dos médicos, que conhecem os 100.000 remédios. Então, Satabhissaja significa centenas e milhares, é a tradução da palavra. Centenas e milhares de estrelas que estão reunidas no centro da constelação do Aquário. Em sânscrito, o Aquário se chama Kumbha, Kumbha. Kumbha significa pote, um vaso para carregar coisas. E o que o aguadeiro, né, o Aquário faz? Transborda. Alivia o peso.
né? Ele transborda para... Só que o aquário está transbordando é o conhecimento universal. É todo o conhecimento do universo. Por isso são centenas e milhares de estrelas. E é conhecido como o nakshatra dos médicos. E aí tem muita história a respeito disso, né? Existe uma história que eu conto de vez em quando, sobre bater o oceano de leite para extrair o néctar da imortalidade. E esse néctar da imortalidade nada mais é que o conhecimento que nos liberta, o conhecimento que nos traz a salvação, né, do samsara. Chama-se Amrita, que significa imortal, conhecimento que nunca perece, que nunca acaba, que não tem fim. E nessa história de agitar o oceano de leite, participam vários personagens maravilhosos, transcendentais, tais como o próprio Shiva, Dhanvantari, que é o pai da medicina Ayurveda, Kurmadeva, que é o avatar de Vishnu com uma tartaruga. Surgem Lakshmi Devi, a lua, figuras animais também fantásticas, né? Que, na verdade, é um mito cosmogônico, que revela essa relação entre micro e macro. O micro, nós, né? E o macro, o todo. Porque tem como base a prática, né, de Sarva Yoga, que é ir despertando os 7 chakras gradativamente, um após o outro, até poder acessar algo que se chama Bindu, que é a gota de néctar que todos nós temos como se fosse uma espécie de um tesouro em nós que a gente não tem acesso, porque não conhecemos essa ciência. Então, no micro é assim, né? No macro é a própria criação. Por isso que se fala que o Shiva Linga é o eixo de toda a criação, né? Nesse mesmo sentido do despertar dos chakras universais. Então, isso é uma parte, né, da história de Sattvavisage, né? E a respeito também de Varuna Deva, que ele é o senhor do oeste, a direção oeste, dentro da ciência do Vastu Shastra, que é a arquitetura védica. Quem rege o oeste é o deus Varuna. Tanto Mitra quanto Varuna são considerados, ao mesmo tempo, devas e asuras. Eles têm essa reunião, né? Essa combinação deles. E o veículo de Varuna é o crocodilo, que é o mesmo veículo de Ganga. É o crocodilo, né? Ganga, que é a deusa que preside o rio Ganges, então ela é representada descendo nas águas do Ganges, na sua montaria do crocodilo. E, do mesmo modo, o Varuna Deva. Essa parte do céu, onde está um pouco a constelação de Capricórnio, mas, né, já começando a partir da constelação do Capricórnio, passando por Aquário, indo para a constelação de Peixes, é considerado pelos antigos como um oceano celeste, né? Uma região oceânica no céu. Porque lá tem a constelação da Baleia, tem a constelação do Pégasus, tem a constelação do Golfinho. Então, vários seres aquáticos são representados no céu por meio dessas constelações. A constelação do Golfinho, por exemplo, é Danista, que é onde o Saturno está. A Lua já está, e o Sol estão mais à frente, e eles já estão habitando a constelação Sattvavisage, que é para onde Saturno irá em 15 de março. Então, 13 de março, Marte vai para Gêmeos,
15 de março, Saturno entra no Nakshatra Satabhissaja. Aí ele vai ficar bastante tempo, né? Porque Nakshatra Satabhissaja é nada mais que 13 graus, mais de 13 graus dentro da constelação de Aquário. Então ele é lento, vai ficar muito tempo, vai ter retrogradação durante o ano 2023 nesse Nakshatra. Ele vai passar por ele, retrogradar por ele, voltar a movimento direto por ele. E esse nakshatra, ele é aquele que traz também as reuniões, que é um outro sentido, né? De Varuna, Mitra Varuna, né? Porque eles também são aqueles que trazem os assuntos das sociedades. Mitra Deva, que é o regente do nakshatra Anuradha, que é o nakshatra que habita a constelação do Escorpião, né? Anuradha são algumas estrelas na parte de cima da constelação de Escorpião. A constelação de Escorpião é uma constelação grande, Aquário também. E existe uma parte de cima, que são as garras do Escorpião, ali existem algumas estrelas que representam o nakshatra Anuradha. E Anuradha é regido por Mitra. Mitra Deva, ele foi também uma divindade muito importante na cultura dos persas. Ele era o deus dos persas. A imagem dele é muito bela, né? Ele tem a face de leão e carrega nas mãos um cetro com um globo na ponta. Isso já revelando que os antigos já sabiam do fato da Terra ser redonda, e não só redonda, como também viradinha para o lado. Da imagem de Mitra Deva, que é uma divindade que é o patrono dos povos, né? Das amizades entre os povos, da reconciliação entre os povos, inclusive das trocas, dos comércios, né? Das trocas daquilo que cada povo, região produz, né? Então, como eles faziam as trocas das suas produções, dos seus benefícios, como os povos beneficiavam uns aos outros. Então, Mitra, ele rege Anuradha, que está em Escorpião. E Varuna rege Satabhissaja, que está em Aquário. Não sei se vocês sabem, todos, mas eu trouxe isso no curso do ano passado, Previsões para 2023. Quem tiver interesse, o curso está disponível. Que quando Saturno está em Aquário, ele aspecta Escorpião. Então, quando Saturno estiver em Satabhissaja, a partir de 15 de março, por um bom tempo, pelo resto do ano, ele vai estar aspectando diretamente a Anuradha, que é regida por Mitra. Então, é como se os dois, nesse período, estarão trabalhando juntos. Então, Satabhissaja, ele é o nakshatra que expressa o que o povo precisa, que as pessoas em geral precisam, suas necessidades maiores, socialmente falando. Então, por isso que Varuna fala assim, Varuna é o deus dos ritmos das massas também, o ritmo das populações, esse movimento de ir e vir, né? As marés que sobem e descem, né? Quando tem época de chuva, os rios ficam cheios, quando cessa a fase das chuvas, aí os rios baixam, né? Então, esses movimentos, isso é Varuna Deva. Essa compreensão desse ritmo das águas na natureza é representado por Varuna Deva. Então, vai haver aí um trabalho mútuo, né? Nesse período de Saturno em Satabhissaja. Como a Lua Nova está sendo em Satabhissaja, então ela está abrindo as portas, né? Para essa experiência, que será uma experiência coletiva. Aquário e Peixes são signos de coletividade. Então, Júpiter está em Peixes, domiciliado, Netuno, que seria, então, o paralelo, né? O nome Netuno, na mitologia grega, seria, então, um paralelo para Varuna, né? E Netuno é o deus dos mares. Então, nós teremos aí pela frente, né? Até porque
Júpiter está em Peixes, mas lá na frente, quando Saturno sair de Aquário, ele vai ficar aí uns 2 anos, mais que 2 anos em Peixes também. Então, tudo que está acontecendo aí com você afeta todos, e tudo que está acontecendo com todos afeta aí onde você está. Então, é importante que a gente precisa ficar ligado, não dormir. Ficar ligado. A Aquário é um signo de despertar danista, que é o nakshatra que Saturno ainda se encontra, é o nakshatra do despertar da consciência. Ele é o tambor de Shiva, danista, então, né, para acordar. Então, o que está acontecendo nesse momento é um momento de um despertar, de um chamado. O chamado já começa em Shravana, né? Então, esse nosso Shivaratri foi em Shravana. O chamado, porque às vezes há essa queixa, né? Não sei quem eu sou, não sei qual é o meu propósito, não sei, estou perdida, né? Isso é Shravana que traz para a gente a consciência sobre isso, né? Que é preciso sossegar os pensamentos, né? Através da meditação, para poder, assim, ouvir a voz do coração. Ali está o chamado, ali está toda a verdade, tudo o que a gente precisa. E aí, Danista vai e multiplica essa sonoridade própria, né? Multiplica como um chamado maior, um chamado dos céus, né? Que a palavra vocação significa isso, né? A vocação significa a voz que chama. Então, por isso Danija tem a ver com a sincronicidade. Até passei para vocês o vídeo, né? O link do vídeo daquela aula preciosa de Lúcia Helena Galvão sobre a sincronicidade. Quem quiser também, esse link me avisa que eu... Quem se inscrever lá no meu YouTube, na página do meu YouTube, vai ver vários links que eu coloco em diferentes encontros. Eu acredito que o dela está lá também, mas se não achar, não tem problema, é só me pedir que eu envio. Então, Danija tem essa questão do chamado, e Sata Visage já é o próprio ritmo das coisas, né? Já é a evolução acontecendo. Né? Agora não tem mais volta, né? Que são as águas, né? As águas levam. Né? Então, é o movimento das águas, a força das águas. Isso é Varuna Deva. Então, é isso que eu trouxe para falar para vocês. Coloquei, antes de começar a gravar, o mantra de Varuna. Essa live será transferida para o YouTube, e lá, nas explicações do YouTube, vai estar o link desse mantra de Varuna que nós ouvimos aqui por uns 10 minutos antes de começar a gravar, né? Porque se colocar junto da gravação, pode dar problema no YouTube. Então, eu só coloco eu falando e os links fantásticos que existem, né? Esse, por exemplo, o Varuna Mantra está muito lindo mesmo. E vocês podem, então, estar meditando e amanhã vai ter que acordar cedo para fazer essa meditação. Quem não puder, não tem problema, faz antes de dormir, tá? Tem o mesmo poder, a mesma força com esse mantra, e a hora que acordar de manhã, cedo, conseguir acordar amanhã, a hora que for, ouve novamente o mesmo mantra Varuna Deva, para entrar nessa sintonia. Eu já vi aqui que tem várias perguntas, né? Não sei se são perguntas, isso só são, vou olhar agora. Letícia, para questões de trabalho, essa lua pode ser boa? Olha, se este trabalho é um trabalho que está relacionado ao seu propósito, sim. Mas se for mais um engano, né? Mais uma ilusão, não é bom, não é uma lua boa para isso. Né? Essa lua em Aquário, em Sata Visage, é de remoção, né? De remover aquilo que está impedindo a evolução.
Então, se é um trabalho que impede a sua evolução, seu crescimento, se for, que vai contribuir, sim, né? Tudo depende de nós. Emanuel está falando aqui que na Nakshatra do ascendente Sattva-Visakha, uma Mahashivaratri, muito forte esses dias. Porque o aquário, né, as forças das águas, a força das chuvas, mexe, né? Aqui onde eu estou tem tido chuvas fortes, raios, trovões. Hoje à tarde teve uma chuva linda, parecia um regador, assim, junto com o sol. Está vendo aqui umas maravilhas acontecendo através da natureza, né? E é dentro dessa natureza que nós estamos. Nós fazemos parte dessa natureza. Nós fazemos parte dessa realidade cósmica. Nós não estamos à parte disso. Isso é essa lavagem cerebral, né? Ela precisa acabar, a gente precisa acordar, né? Achar essa ilusão de achar que estamos à parte da natureza e à parte da criação cósmica, do universo. Não estamos à parte, fazemos parte dele. Varuna Gayatri Mantra, tem um Varuna Gayatri, acho que sim, acho que é o Varuna Gayatri Mantra, é esse mesmo. Aqui tem a pergunta da Simone, por que a data é 15 de março? Por que a data é 15 de março? Não, já arrumei aqui, né? Quem está com Saturno na casa 10, período de Rahu na Revolução, esse período teria alguma recomendação especial? Muito a ver, né? Muito a ver para você, porque para a pessoa que tem o Saturno na casa 10 e período de Rahu na Revolução, primeiro, porque Aquário ele é regido por Saturno e por Rahu, e Sattva-Visakha é regida por Rahu. Então, com certeza, é algo para esse momento, né? Ok, queridas, então, não vou me alongar muito, acho que tem mais aqui. Gratidão também pela presença de vocês. Priscila vai ter neném 26 de fevereiro, que maravilha! Mais uma mãe corajosa. 26 de fevereiro? Sim, claro, que ainda estamos. Aí vai começar a lua crescente, você vai ter sua bebê na lua crescente. Maravilha. Todas as bênçãos dessa lua nova para você. Obrigada também. Vou interromper aqui o compartilhamento. Um abraço grande. Estou vendo um monte de gente aqui que eu não vi. Adriana Mayumi, querida, que bom te ver. Aninha, Antônio Tadeu, que legal. Clotilde, como sempre. Emanuele, Fabiana, que estava ontem. Jaque, sempre. Olha, Cadleck, Luciana Cadleck. Bem-vinda, querida. Letícia, Maíra, de longe. Marcela, que estivemos juntas há pouco tempo. Priscila, bem-vinda. Rúbia, que bom te ver aqui. Simone, Wanda. E Thaisa, bem-vinda a todos. Prazer enorme estar com vocês nessa noite. Tão bom, né? Começar a lua nova. Eu adoro. Então, vou terminar aqui e logo já coloco à disposição essa live para quem não pôde participar. Ok? Gratidão. Um grande abraço. Namastê. Hariom a todos.